Amém. Nós queremos saudar a amada igreja, irmãos e irmãs, com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queremos saudar você que também está em casa, que a bênção do Senhor seja derramada de uma forma poderosa sobre a sua vida e a sua casa. Eu estou muito feliz hoje, porque o último culto que nós realizamos com a presença dos irmãos aqui no templo foi lá pelo dia 17 de março. Dia 22, nós já tivemos o nosso primeiro culto online e hoje nós estamos aqui, com um grupo de irmãos e irmãs. Isso alegra demais o meu coração. A vontade era abraçar todo mundo, mas sintam-se abraçados, que o Senhor possa derramar muita bênção, muita graça sobre a sua vida. E eu entendo que esse tempo todo que nós estamos vivendo, de pandemia, é um grande aprendizado para nós, como igreja. Um grande desafio como igreja. Um grande desafio para todas as famílias. Nós estamos redescobrindo muitas coisas. E estamos fazendo parte da história. Lá na frente, quando alguém olhar para trás, vai lembrar que 2020, eu e você estávamos aí, servindo, honrando, abençoando, lidando com temores, lidando com preocupações e servindo o Senhor com alegria, com temores, mas com alegria. Isso é maravilhoso. E eu queria, querido, que nesse primeiro culto aí, depois que fomos colocados em isolamento, nós pudéssemos pensar algumas coisas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Primeiro lá no livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Depois, no finalzinho, eu queria que nós cantássemos aquela terceira música que cantamos aqui. Êxodo, capítulo 2, dos versos 11 até o 25, nos diz assim, o Êxodo 2, 11 em diante, diz assim: Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas: Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela
clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O capítulo 3, os 4 primeiros versículos, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Querido, eu queria que você corresse lá no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E ainda o capítulo 7, versículos 17 até o 36. Atos 7, versículos 17 até o 36 diz assim: Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, quando foi exposto a filha de Faraó. A filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio deles. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor:
eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz, a este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Querido, feche os seus olhos um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pelo grande privilégio que o Senhor nos dá, ó Deus, de estarmos, ó Deus querido, com as portas desta casa abertas, ó Deus querido, para poder acolher o teu povo. Eu te dou graças, Pai querido, por cada família, cada lar, cada casa, ó Deus querido, que está, ó Deus querido, sintonizada conosco agora, ó Deus, pela internet. Nós queremos te glorificar, Pai querido, e pedir que o Senhor venha com teu Espírito aqui neste lugar, venha com teu Espírito em cada casa, ó Deus querido, e à medida que a tua palavra vai sendo liberada, ó Deus querido, que o Senhor esteja nos enchendo, trazendo mesmo, Pai querido, ó Deus, uma visão, uma perspectiva, ó Deus querido, do teu coração, para que nós possamos caminhar nesse tempo de luta, ó Deus querido, não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com as notícias que nós ouvimos nessa terra, mas de acordo com a direção do teu Espírito Santo. Eu preciso do teu Espírito, meus irmãos e irmãs precisam dele também. Então, Deus querido, nós declaramos aqui a nossa dependência e clamamos que o Senhor tome as nossas vidas, tome as nossas casas e a tua igreja. Ó Deus, levante um muro de fogo, Pai querido, ó Deus querido, e torne o ambiente, Pai, propício, ó Deus querido, para os teus milagres, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria pensar com os irmãos algumas coisas importantes que nós encontramos nessa história. É a mesma história escrita no Novo e no Antigo Testamento, e ela traz algumas revelações que são importantes, talvez importantes para esse momento em que nós estamos vivendo hoje. Eu entendo, querido, que tanto o livro de Atos como aquilo que nós lemos aqui em Êxodo são relatos de experiências que mostram para nós que nós não podemos viver a vida que Deus deseja e nem podemos realizar a obra que Deus deseja na força do braço. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do mover do Espírito Santo, nós precisamos do fogo do Espírito Santo, nós precisamos ouvir o Espírito Santo para que a gente possa andar segundo o coração dele. Mas ao mesmo tempo que elas revelam a necessidade de caminharmos na dependência de Deus, elas também revelam um pouco do nosso coração, mostram e nos ajudam a entender os processos de restauração de Deus. Deus está sempre vindo ao nosso encontro, nos chamando para a sua intimidade, nos chamando para a sua presença, nos chamando para viver os seus propósitos. E eu percebo, querido, que o caminho de Deus para a restauração é sempre, ele passa sempre pelo fogo. Ele passa pelo fogo. Quem entende que precisa de restauração de Deus aí na sua vida, na sua intimidade com Deus, diga para o Senhor: Deus, eu preciso do teu fogo. Eu preciso que o teu fogo inunde o meu coração, que o teu fogo invada a minha vida. E olhando para essa história, querido, a primeira coisa que me vem ao coração é que a vida, a minha vida, a sua vida, a vida humana, a vida é um movimento constante. É um movimento constante. Nós estamos
sempre em movimento. Estamos sempre em movimento. O Salmo 127 nos lembra que se Deus não for o propósito maior das nossas vidas, se Deus não for o propósito maior, a vida se torna apenas uma correria louca, um movimento sem sentido. A gente vai levantar muito cedo, vai repousar muito tarde, vai correr feito doido, tentando conquistar algumas coisas dessa terra. A vida se torna um movimento sem sentido, se Deus não for a base dela. Romanos 8, dos versos 4 a 11, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo que aqueles que se movimentam apenas para satisfazer os desejos da carne, correm um sério risco de se perderem. Ele diz, caminham para a morte. Ele diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, não podem agradar o Senhor e caminham para a morte. Olhando o capítulo 2 de Êxodo, nós vamos perceber algumas coisas importantes. Moisés, o texto diz que ele foi criado como filho da filha de Faraó. E provavelmente estava distante de algumas realidades que causavam grande sofrimento para o seu povo. Atos 7, 23, que nós lemos, diz que aos 40 anos ele saiu. É interessante que o texto diz que veio-lhe a ideia, ele foi inspirado a sair para visitar os seus irmãos. Não eram seus irmãos de sangue, mas faziam parte do seu povo, faziam parte do mesmo povo, vinham de uma mesma linhagem e habitavam em terra estranha e estavam em sofrimento nas mãos do inimigo que os oprimia. Com certeza, querido, nos seus 40 anos, ele já havia circulado no meio do povo, mas agora tem algo diferente. O texto diz, veio-lhe uma inspiração e ele saiu aos seus irmãos. Eu penso, queridos, que talvez aqui seja o lugar onde precisa acontecer o primeiro milagre nas nossas vidas pós-pandemia do coronavírus. Eu penso que talvez aqui seja, porque todo movimento, nem todo movimento que eu e você fazemos está sintonizado com os propósitos de Deus. Na maior parte do tempo nós estamos focados em nossos próprios interesses. Eu entendo que Deus precisa mexer comigo, precisa mexer contigo, precisa mexer com todo o seu povo, em todos os lugares da terra, para que a gente entenda, querido, que existe um propósito maior do que simplesmente correr e correr atrás das coisas dessa terra. Existe um propósito mais profundo. E talvez Deus precisa inspirar o meu e o teu coração como inspirou o coração de Moisés num determinado momento, para que ele fosse em direção, não mais ao povo, mas o texto diz, ele saiu aos seus irmãos. A gente está em movimento sempre. E todo movimento que nós fazemos nos coloca em contato com o povo. Não são nossos irmãos, mas são o nosso povo. Sofrendo nas mãos do inimigo, tentando construir segurança numa terra que não lhe pertence. Tentando encontrar sentido num lugar onde jamais encontrará. Qual o propósito de Deus, querido? Qual o propósito de Deus quando você vai ao trabalho?
Qual o propósito de Deus quando você vai para a escola? Qual o propósito de Deus quando você vai para a faculdade? O tempo está correndo. O tempo está correndo. E eu creio que o desejo do coração de Deus é que eu e você não esperemos chegar aos 40, os 50, os 60, para a gente encontrar sentido para a nossa existência. Para a gente encontrar razão para a nossa existência. Não importa a sua limitação, querido. Você está em movimento para a glória de Deus. E se isso não for corrigido, querido, nós vamos passar a vida correndo feito doido, e tudo passa muito rápido, e nós não entenderemos a razão pela qual nós existimos. Nós precisamos lembrar, estamos em movimento, e o movimento que nós estamos inseridos nele é para a glória de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: eu estou em movimento. E o movimento é para a glória de Deus. Amém, querido? Você em casa, fale a mesma coisa. Você está em movimento, estamos em movimento. E o movimento que nós estamos inseridos é para a glória de Deus. Nesse movimento que eu e você estamos inseridos, querido, é interessante, né, o texto diz ali que Moisés saiu a seus irmãos e viu. Saiu e viu. Nós estamos em movimento. E a minha pergunta, a pergunta-chave, é exatamente o que nós temos visto. Com o que os nossos olhos se deparam. O texto diz que aquilo que Moisés viu encheu o coração dele de compaixão. Ele viu, no primeiro momento, o seu povo, vivendo de uma forma opressora. Estavam sofrendo com os seus penosos trabalhos. E Moisés sentiu, depois de 40 anos, andando, de repente ele percebeu que a coisa era complicada. Depois ele viu o inimigo, além de oprimir com o trabalho, destruindo a vida de um do seu povo. E quando ele vê essa situação, ele se põe para agir. As duas visões, trabalho e destruição pelo inimigo, movem o coração de Moisés de forma tão profunda que brota no coração dele um desejo. Eu preciso fazer algo. Eu posso fazer algo. Queridos, quantas coisas eu e você nos deparamos com elas e que o nosso coração não se mexe. Quando nós saímos, eu penso que nós encontramos as mesmas coisas que Moisés. Nós encontramos um povo escravo de si mesmo, um povo escravo de coisas, um povo escravo do pecado, um povo escravo de uma infinidade de coisas. Nós vemos o inimigo destruindo o nosso povo de uma forma avassaladora. E às vezes nós passamos de largo como se não tivesse nada a ver conosco. Nós estamos em movimento, querido, e o nosso movimento, ele precisa ser executado com os olhos abertos. Com os olhos abertos. Você está perto de alguém aí, diga assim, seus olhos precisam estar abertos. Sem toque, né? Falar a gente pode. Né? Os nossos olhos precisam estar abertos, querido. É interessante, lá em Mateus 9, 35 a 38, não,
testemunho a respeito de Jesus. A palavra diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados. Estava em movimento. Percorria Jesus todas as cidades e povoados. E ele não perdia tempo. O texto diz que ele estava ali ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Percorria todas as cidades e povoados com propósito. Não perdia tempo. Ele sabia que o seu movimento era para a glória de Deus e para que as pessoas fossem libertas. Depois diz assim: vendo eles multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. E então, diante dessa constatação, ele olha para os seus discípulos e diz para os discípulos: e aí? Vão se mexer? Ele diz: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Mas eu penso, queridos, que Jesus está dizendo assim: vocês conseguem perceber que é a partir de vocês. É como se ele estivesse dizendo assim: vão se mexer, gente. O coronavírus está matando muita gente. Quanto nós temos dedicado nosso tempo em oração, em clamor, em compartilhar uma palavra de esperança, o quanto esse tempo de isolamento tem servido para a glória de Deus. Qual a estratégia de Deus? Se mover com os olhos abertos para ver. Às vezes a gente quer estratégia para poder ver, mas a gente precisa ver para que a estratégia venha. Verdade ou não? Você enxerga, você fala: Deus, e agora? O que fazer? E aí Deus vai dando a direção. Deus vai mostrando o caminho que a gente precisa andar. Nesse novo tempo, querido, nós não podemos caminhar como se nada tivesse a ver conosco. Existe uma oportunidade de Deus. Existe uma grande oportunidade de Deus para esse tempo, para esse momento. Terceira coisa, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Sem o Espírito Santo, atrasamos a obra. Diga assim comigo: sem o Espírito Santo, atrasamos a obra. Aí na sua casa, diga você também: sem o Espírito Santo, atrasamos a obra. É interessante, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 25, diz assim: Moisés acreditava que seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-los por intermédio dele. Eles, porém, não o compreenderam. Olha que coisa interessante. Aos 40 anos, ele deu uma saída, foi dar uma visitada no povo, e ele tinha clareza, ele acreditava que os irmãos por onde ele estaria andando entenderiam que Deus o havia levantado como libertador. O pensamento de Moisés estava perfeito. Deus o havia preservado com o propósito de libertar o povo. Êxodo 2, versículos 13 e 14, esclarece que, ao presenciar um conflito entre dois irmãos, dois hebreus, ele foi acusado e o erro anterior de ter matado o egípcio lançado no ar. E isso fez com que ele fugisse.
Essa experiência de Moisés, querido, é mais comum do que nós imaginamos. Você tem o desejo de abençoar a sua família, amém? Amém, não? Você vem, se encontra com o Senhor, recebe uma palavra de vida da parte de Deus, e aí você chega cheio de ânimo para compartilhar, acreditando que a sua família vai entender que Deus está querendo abençoar por intermédio da sua vida. E aí quando você vai compartilhar a palavra, a família libera uma palavra de ironia, de intimidação, e você foge. Você tem o desejo de abençoar as pessoas que estão no seu trabalho. E você sai animado para poder abençoar as pessoas no seu trabalho. E de repente, quando você vai fazer isso no seu trabalho, você escuta uma palavra de reprovação. E aí você se intimida e foge. Agimos sem o Espírito Santo de Deus. Queridos, tem muitos homens e mulheres de Deus que estão fugindo há muito tempo. Porque em algum momento da sua vida, teve o desejo de abençoar, teve o desejo de realizar alguma coisa, de fazer alguma coisa, mas encontrou uma palavra, alguma coisa que mexeu com o seu íntimo, que mexeu com o seu interior, e por causa daquela intimidação fugiu. E está fugindo até hoje. Talvez você seja assim, seja esse, querido. Essa postura apenas atrasa a obra. Nós precisamos do fogo, nós precisamos de um mover do Espírito Santo de Deus, que quebre todas as palavras que foram lançadas contra as nossas vidas, para que a gente possa se levantar nesse tempo, como homem, como mulher de Deus, cheios do Espírito Santo. Talvez você esteja passando por aquilo que Moisés passou. Não por ter matado alguém, mas por ter sido rejeitado por alguém. Como ele foi nesse texto. Na sua melhor intenção, você desejou abençoar, mas os irmãos não compreenderam. A família não compreendeu, os amigos de trabalho não compreenderam, os irmãos da igreja talvez não tenham entendido. E você está sofrendo com isso, fugindo, porque não entendeu, porque não foi aceito. Querido, lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 11 e 12, o apóstolo Pedro diz assim, está falando a respeito da vinda de Jesus, da segunda vinda, diz assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Está falando das coisas dessa terra. Ele diz assim, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Tudo, querido, vai ser desfeito. E é interessante que esse tempo que a gente vive mostra a fragilidade de tudo aquilo que nós criamos, de tudo aquilo que o homem construiu. Deus está dizendo assim, é o tempo da gente se levantar. É o tempo da gente se levantar. Como aqueles que aguardam verdadeiramente a vinda do Senhor, viver em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor. E a última coisa, querido, que eu queria que você pensasse aqui, nesse texto. Deus nos busca para renovação da aliança. Deus nos busca para a renovação da aliança. Eu creio que todos nós usamos GPS nos dias de hoje, até para andar a pé. De vez em quando eu vejo gente com GPS ligado.
né? Porque não sabe o caminho, liga o GPS leva para casa. E quando a gente pega aquele caminho errado, o GPS já alerta a gente, recalculando a rota. E eu estava pensando muito nisso, querido. Eu creio que o que Deus está fazendo com a gente nesse tempo é exatamente a mesma coisa. Chamando o mundo inteiro para poder dar uma revisada na rota que pegou. É como se Deus estivesse dizendo assim, filho, dá uma olhada aí, que caminho errado você pegou. Porque às vezes a gente tem a sensação de que quem pegou o caminho errado são os outros. É verdade ou não? Eu não sei porquê, eu sempre tenho essa sensação de que quem pegou o caminho errado foi o outro. Mas Deus está me chamando e te chamando para dar uma revisada nisso. Qual o caminho errado que a gente pegou? Olhando esse texto, querido, pode parecer loucura que eu vou falar aqui. Mas lá no versículo 23, diz que morreu o rei do Egito. Morreu o rei do Egito. Capítulo 2, versículo 23. Muitos dias depois, morreu o rei do Egito. Se tudo tivesse acontecido naturalmente, quem estaria na linha de sucessão? Era Moisés, um deles ou não? É interessante que Deus já fez isso com José, né? Lá atrás, ele já tinha feito com José. Levou José lá para o Egito, de repente transformou José no governador, e como governador trouxe uma grande libertação para o povo de Israel. Não sei se a intenção de Deus era fazer a mesma coisa aqui. Mas se acontecesse naturalmente o processo, né, ele estaria ali. Poderia ser um primeiro-ministro, poderia ser alguém que fosse ocupar um cargo de bastante influência. Se esse era o propósito de Deus, quem é que tornou isso, quem dificultou esse processo? Quem pegou o caminho errado? Quem matou quando não deveria matar? Quem fugiu quando não deveria fugir? Eu penso, querido, que recalcular não é só apontar um novo caminho. Significa trazer para o caminho correto. Não é um outro caminho, é trazer, corrigir a rota para que volte para o caminho correto. Eu entendo que recalcular significa curar o coração daquele que pegou o caminho errado, porque todo caminho errado tem marca. Todas as vezes que a gente pega um caminho errado, a gente é marcado por ele. E às vezes a gente gasta a vida pelas marcas que foram geradas pelo caminho errado. Eu penso que recalcular, querido, é quebrar todas as estruturas de morte que vão sendo armazenadas no nosso coração e nos impedindo de ser o que Deus quer que a gente seja. É quebrar as estruturas de desânimo que vão sendo geradas. Sempre que a gente pega um caminho errado, a gente entra por um caminho de desânimo. É verdade ou não? Né? Quando você está meio desanimado, pergunta para Deus se você não está no caminho errado. Eu penso que Deus está nos chamando nesse tempo, querido, para um processo de cura, de restauração. E eu entendo que essa restauração que Deus deseja tem a ver com o desafio de passarmos pelo fogo. Capítulo 3 mostra a estratégia que Deus usou para atrair Moisés. Versículo 2 diz que um anjo aparece ali, um anjo do Senhor aparece como chama de fogo no meio da sarça. O problema não era o fogo no meio da sarça. Eu creio que fogo na sarça era até normal. Mas era um fogo que queimava sem queimar.
Imagina, de repente, esse prédio aqui pega fogo, tá? Você olha aqui, você vê a labareda de fogo, mas o fogo não queima. Te chama atenção ou não? Porque a tendência do fogo é destruir tudo. Mas esse fogo não consome a sarça, não queima a sarça. E aquilo deixa Moisés maravilhado, e ele fala assim, eu vou lá para ver o que é isso. Eu preciso entender o que é isso. E quando ele chega, né, próximo daquela sarça, ele ouve uma voz. Né? Deus atrai e Deus começa a falar. Deus chama. E é interessante que esse chamamento de Deus para Moisés tem a ver com as coisas que ficaram para trás. Tem a ver com a experiência dos 40 anos, querido. É como se Deus estivesse dizendo para ele assim, querido, quando você saiu, dar uma volta no meio do povo, você viu algo que fui eu que gerei no seu coração, você viu algo que moveu o teu coração para agir, o meu coração não mudou em relação ao povo, eu continuo amando, eu continuo querendo libertar, eu continuo querendo restaurar, eu continuo querendo trazer esse povo de volta para mim. Então eu te chamo de novo, vem comigo de novo, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Deus te chama, querido, para que nesse tempo de coronavírus, onde muitas coisas que a gente fazia não é possível fazer. Verdade ou não? Né? A gente estava acostumado com um monte de coisa. Correndo, correndo, correndo. Feito doido. E não podemos mais fazer essas coisas. E de repente isso é só a chama que está queimando na sarça. E Deus dizendo assim, vamos começar de novo? Porque o amor que eu tenho pelas pessoas lá de fora não se apagou. E eu quero você comigo. É interessante, quando a gente olha lá para João Batista, Mateus 3, ele está ministrando a palavra, pregando a palavra, e aí no versículo 11, ele diz assim, tudo que eu posso fazer é batizar com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Querido, eu não consigo enxergar renovação sem fogo. Sem o fogo do Espírito. Eu não consigo enxergar, querido. Para esse tempo, uma renovação que não nos leve a passar pelo fogo. Não é para ser queimado, é esse fogo que estava na sarça, que queimava sem queimar, mas purificava, atraía. É interessante que quando a igreja está incendiada pelo fogo do Espírito Santo, né, atrai as pessoas. No tempo de Wesley era assim. Ele dizia assim, o que você faz? Falava, nada, eu só me ponho para queimar. E as pessoas vêm me ver. Não tem estratégia. Você quer atrair as pessoas no seu trabalho, querido? Diga para Deus, Deus me incendeia. Põe fogo que queima sem queimar. Você quer atrair as pessoas na sua escola? Na sua faculdade? Na igreja? Diga assim, Deus, eu quero ser incendiado. E essa promessa, querida, ela é viva. Esse fogo que passa pela vida de Moisés, que começa pela sarça e vem no coração de Moisés, queima todas as impurezas, queima todas as dores, queima todas as mágoas, queima toda a incredulidade que foi sendo gerada no coração dele. Agora, Atos 1:8, querido, nós temos a promessa. Deus promete incendiar a sua igreja. Deus promete incendiar, Ele quer incendiar a sua igreja.
para que todo movimento que eu e você façamos, ele seja para a glória de Deus Pai. Ele seja para a glória de Deus Pai. A pergunta é, você quer esse fogo na sua vida, querido? Você quer esse fogo na sua vida? Você que está em casa, quer esse fogo na sua vida? A gente está vivendo um tempo de desafio. E talvez seja o tempo que a igreja precisa ser incendiada pelo poder do Espírito Santo. Precisa ser incendiada pelo fogo do Espírito Santo. E aí, querido, quando você estiver lá no seu trabalho, as pessoas começarem a correr atrás de você. Um tempo desse, estava lendo ali como começou o movimento das classes lá no tempo de Wesley. Não foi nada pensadinho. A história diz que ele pregou uma mensagem, mais ou menos de fogo no espírito, e o povo que estava ali sobre a ira vindoura, e o povo ficou preocupado, terminou a mensagem, foi procurar ele, e ele falou assim, a semana que vem você vem para cá, nós vamos conversar. E dali começou, querido. Talvez Deus queira fazer exatamente o mesmo hoje. Que o fogo do Espírito invada o meu e o teu coração de uma forma tão profunda, que todo o nosso movimento manifeste a glória de Deus. Todo o nosso movimento manifeste a glória de Deus. Querido, eu quero convidar você, aí onde você está, aí no templo, aqui no templo, aí na sua casa, eu queria que você fechasse um pouquinho seus olhos. Se você que está aqui, puder ficar em pé, fique em pé. Eu quero orar com você, querido. Nós estamos em movimento. Aos 40 anos, eu fico tentando imaginar quantas vezes Moisés andou pelo meio do povo. Mas de repente, aos 40 anos, veio-lhe a ideia, diz o texto. Eu não penso que a ideia, querido, foi um movimento do Espírito Santo na vida daquele homem. E ele resolveu sair para ver os seus irmãos. Querido, você consegue ver que as pessoas com quem você convive fazem parte do seu povo. Não são seus irmãos de sangue, mas são tão amadas de Deus quanto eu e você. Deus precisa realizar um milagre aqui, querido, para que a gente entenda a profundidade disso. Porque a gente cria tantas barreiras, tantos obstáculos. Não são as pessoas que criam, a maior parte deles somos nós que criamos. Jesus consegue olhar para a multidão como ovelha sem pastor. Tem uma visão diferente. Hoje a gente mais julga do que libera a vida. O meu movimento e o teu movimento, querido,
é para gerar vida. É para gerar vida. Agora o seu movimento não pode ser de olhos fechados, querido. E o seu movimento, querido, não pode ser na força do braço. Porque as pessoas não entendem que você tem a intenção de abençoá-las. E porque elas não entendem, elas vão fazer o que o hebreu fez aqui. Elas vão liberar palavras que às vezes vão te machucar. Quanta gente talentosa que por alguma palavra que ouviu, está hoje fugindo. Escolheu o caminho do deserto, escolheu o caminho da destruição. Porque deu crédito a uma palavra de alguém que não entendeu o propósito de Deus através da sua vida. E se deixa morrer por isso. Isso acontece em todos os lugares, querido. Por isso eu disse que é muito mais comum do que a gente imagina. E aí você não consegue se encaixar, não consegue se achar. Porque tem uma palavra de morte na sua vida, querido. Que veio do inferno. O seu movimento, querido, é para gerar vida. E para isso Deus te chama para o fogo, querido. Porque só o fogo do Espírito pode queimar todas essas coisas que vão sendo geradas no nosso coração. Eu já contei aqui, querido, e eu quero terminar com isso. Quando eu morava em Roncador, muitas pessoas perguntam assim: pastor, o senhor nasceu em Roncador? Não, eu morei em Roncador. Mas vivi um bom tempo em Roncador. Eu era criança para adolescente. A gente morava 12 quilômetros da cidade, no meio do mato. E todo mundo fazia roça, e a gente como criança queria fazer roça também. E aí eu rocei um mato, 10 por 10 mais ou menos, para mim parecia muito grande. Fiz o acero, como os adultos faziam, esperei secar aquele mato, e lasquei fogo naquele mato. E aquele fogo passou por cima do acero. O acero é aquela proteção para o fogo não passar, né? Para quem não conhece a linguagem. Mas eu fiz um acero do tamanho da enxada, assim, e o fogo passou. E aquele fogo se alastrou, eu não consegui deter ele ali. E quando eu vi que não tinha jeito, eu me escondi, para ninguém saber que era eu que tinha posto fogo. E aquele negócio foi avançando, avançando, avançando. E queimou muito mato. Foram quase 40 alqueires de área destruída pelo fogo. De 10 metros, quase 40 pegou fogo. E para poder apagar aquele fogo, as pessoas tinham que correr lá na frente, porque não tinha muito recurso. Fazer um acero lá na frente. E lá mandar o fogo. Por fogo lá na frente. E eu sempre falo assim, tem um fogo que é destruidor. E tem um fogo que é abençoador. Porque aquele fogo que os homens lançavam em direção ao fogo que eu tinha posto, ele vinha destruindo. Mas quando encontrava o fogo destruidor, aniquilava aquele fogo. Querido, o diabo gosta de incendiar o nosso coração com fogo destruidor.
Mas quando a gente se submete ao fogo do Espírito Santo, o fogo das trevas, ele se dissipa. O fogo de Deus cura, restaura e elimina o fogo das trevas. Deus quer um povo incendiado pelo seu fogo. Deus quer um povo incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Deus quer um povo incendiado por aquilo que nasceu lá no céu, que levou o Filho de Deus na cruz do Calvário, que levou o Filho de Deus a vencer a morte e trazer vida ao nosso coração, que quando partiu não nos deixou só, enviou o Espírito Santo, e Ele quer encher você, para que você seja labareda de fogo do Senhor, nesse tempo presente, querido. Para que essa praga que está presente, que vem como um fogo avassalador, encontre o fogo de Deus na minha vida e na sua vida, e na vida do povo de Deus, e aniquile toda praga pelo poder do Espírito Santo de Deus. Fecha os teus olhos, querido. Tem muitas casas incendiadas pelo fogo das trevas, mas hoje Deus quer incendiar com o fogo dos céus. Tem muitos relacionamentos incendiados pelo fogo do inferno, mas Deus quer incendiar com o fogo do Espírito Santo. Tem muita gente, jovens, adolescentes, anciãos, famílias inteiras precisando de um mover do Espírito Santo em fogo. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, querido, e diga: Deus, esse coração é teu. E eu preciso do teu fogo na minha vida. Comece a clamar ao Senhor, querido. Comece a orar, pedir o derramar do Espírito Santo de Deus. Abra a tua boca, você aqui, comece a orar na sua casa. Em nome de Jesus, deixa o fogo de céus, deixa o fogo de Deus encher teu coração, querido. Deixa o fogo de Deus transbordar sobre a sua vida. Deixa o fogo de Deus transbordar sobre o seu coração, querido, para que os movimentos que você faz, eles sejam para a glória de Deus, eles tragam edificação, eles tragam e promovam cura por onde quer que você passe. Pai, nós estamos aqui na tua casa, oh Deus querido, estamos aqui reunidos nesse templo e também reunidos em nossas casas, e nós queremos te pedir agora, Espírito Santo de Deus, oh Deus querido, o Senhor, oh Deus querido, nos exortou, oh Deus nos transmitiu, Pai, o encorajamento de que seríamos batizados, ó Deus, que receberíamos poder, Pai querido, ao descer sobre nós o Espírito Santo, ó Deus, e nós cremos que nesse tempo, Pai querido, ó Deus, que se chama agora, hoje, ó Deus, nós precisamos desse fogo, nós queremos esse fogo, ó Deus querido, fogo dos céus, queimando tudo que não é teu, Pai querido, e trazendo cura ao nosso coração. Deus, nós estamos em movimento, Pai. Ó Deus querido, nós caminhamos nessa terra, Pai. Ó Deus querido, e muitas vezes nós perdemos de vista, Pai querido, que os nossos movimentos, ó Deus querido, eles existem para a Tua glória, Pai. Eles existem para a Tua honra, Pai. Ó Deus querido, e nós queremos Te pedir, perdoa-nos, Deus, limpa-nos, Deus, cura-nos, Deus, restaura-nos, Deus, e nos incendeia o coração, Pai. Vem como Tu veio, Pai. Ó Deus, como o som, ó Deus, de um vento impetuoso, Pai. Ó Deus, vem, ó Deus querido, sobre cada casa dessa forma, Pai. Ó Deus, como um som de um vento impetuoso, Pai. Ó Deus, repouse sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada coração aqui nesse lugar. Ó Deus querido, como línguas de fogo, sobre cada um, Pai querido. Ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo. Deus, nós clamamos pela Tua misericórdia. Nos socorre, Pai. Ó Deus, para que nós possamos ser o socorro, ó Deus querido, desse tempo presente, possamos ser o sal da terra, possamos ser a luz do mundo, possamos ser, Pai, os agentes, ó Deus querido, que trarão palavras de vida, trarão palavras de esperança, trarão palavras de cura, ó Deus querido, queremos ser, Pai, cheios do Senhor. Enche as nossas vidas, Deus. Ó Deus, que ao chegarmos amanhã no trabalho, Pai, quem vai ao trabalho, ó Deus, que o Senhor lembre, ó Deus, que Ele está ali com um propósito e precisa estar cheio, Pai, porque o fogo do Senhor vai atrair as pessoas para perto, Pai. Ó Deus querido, no nome de Jesus, Pai.
Ó Deus, e que quando algumas outras coisas voltarem, Pai, escolas, faculdades, universidades, Teus filhos estejam ali como labareda de fogo nas Tuas mãos, incendiados pelo Senhor, Pai. Deus, eu consagro, abençoa a Tua igreja. Ó Deus querido, sejamos labaredas de fogo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.